Obrigado, Rosângela. Boa noite a todos. O tema é esse que está proposto aí, a morte segundo o Espiritismo. Eu coloquei a morte segundo o Espiritismo porque as informações que vão estar nessa palestra, elas são segundo a doutrina espírita, né? Não é segundo a minha cabeça, não é segundo outras correntes filosóficas, é segundo o Espiritismo. O que a gente vai fazer aqui é um compilado, né, dessas informações para trazer para vocês. Eu sei que muitos de vocês conhecem isso aqui tudo de cor e salteado, né? Mas como é uma palestra pública, a gente entende que está falando para muitas pessoas que não conheçam ainda o Espiritismo, estão começando a conhecer. E por que falar da morte, né? Certa vez alguém me fez essa crítica de que o Espiritismo preocupa-se muito com a morte. Uma das certezas que nós temos, dizem, é a morte. Na verdade, nós temos outras certezas, né? Temos a certeza do nascimento, temos a certeza da vida e temos certeza também que a morte, uma hora ou outra, vai bater a nossa porta, né? Porém, o que acontece com esse fenômeno segundo a ótica do Espiritismo? E para que saber isso? Naturalmente, o conhecimento, né, partindo do pressuposto que eu vou trazer para vocês seja verdade, a partir do entendimento do conhecimento, isso naturalmente nos trará tranquilidade, paz e fortaleza para, no nosso momento, a gente fazer uma transição mais tranquila, né? Aliás, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec coloca isso. O conhecimento da espiritualidade facilita a nossa entrada no mundo espiritual? Certamente que sim. Assim também, como muitas vezes, crenças fanáticas, fanatismos de outras naturezas, né? Político, futebolístico, enfim, nos atrapalham, né? Mas o entendimento da vida e do pós-morte, ele facilita quando a gente estiver frente a frente com ela. Existe a morte? Claro que existe. Do ponto de vista biológico, físico, naturalmente que sim, não há como negar isso, né? A nossa estrutura física, em dado momento, vai entrar em colapso, seja por uma doença grave, seja por um acidente, uma vez ou outra vai acontecer. Então, a morte, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, sim, ela existe. Agora, naturalmente, né, partindo da crença que nós temos uma alma e temos um espírito, a morte para o espírito, para a alma, que é a mesma coisa, ela não existe, ela não vai acontecer. Por isso que é importante nós abordarmos aqui essas duas correntes. Eu sempre faço isso nas minhas palestras, né? A corrente materialista e a corrente espiritualista, né? E hoje, infelizmente, essa corrente aqui, a materialista, ela tem crescido muito, né? Principalmente entre os jovens. Um número, né, de uma pesquisa na Europa, 58% dos jovens abaixo de 30 anos não acreditam que exista nada além da morte, acreditam na corrente materialista. Materialismo aqui não é naquele sentido de posses, né? Fulano é materialista, ele gosta muito disso, daquilo, né? Que fica juntando posses, não é nesse sentido. O materialismo é uma corrente, né? Como diz ali a etimologia da palavra, o sufixo ismo quer dizer do próprio, né? Espiritismo, né? Dos espíritos, cristianismo do Cristo, budismo do Buda, materialismo da matéria. Então é a doutrina que tem como base a matéria. Para a corrente materialista não existe, portanto, alma, não existe espírito e naturalmente não existe o além. Então morreu, fenômeno biológico físico, termina-se tudo. Contrapondo a teoria materialista, nós temos a corrente espiritualista, né? Espiritualismo, oriundo do espírito.
As correntes espiritualistas são todas aquelas que creem que existe uma alma, que existe um espírito. Então, todas as religiões, desde as antigas politeístas do Oriente, até as 3 maiores religiões do Ocidente, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, essas 3 correntes, além das antigas, acreditam, são espiritualistas. Os católicos são espiritualistas? Naturalmente que sim. Os evangélicos também. Os espíritas também, porque nós acreditamos numa alma, acreditamos na existência de um espírito. Então, essa fala de hoje é direcionada dentro dessa visão espiritualista, porque dentro da visão materialista não existe nada além do campo material. Vive-se uma única vez, tem as suas experiências de relações, desenvolve-se intelectualmente ou não, né? Desenvolve-se moralmente ou não, né? Se é bom ou se é ruim, mas no final ficamos todos iguais. Vamos todos para um lugar que não existe, ou seja, morreu o corpo, morreu a história, morreu tudo, porque não existe espírito. Então, contrapondo-se a isso, como eu já disse, a corrente espiritualista coloca que existe uma alma, existe um espírito. Então, a partir do momento que nós cremos nisso, a gente se pergunta, existe a alma? Existe o espírito? Mas então, para onde que nós vamos depois dessa experiência terrena? E isso, uma das grandes contribuições que o Espiritismo nos traz é em relação a esse entendimento. Se é verdade ou se é mentira, cada um de nós é que vai encontrar as respostas. A dúvida não é a morte, mas o que vem depois. Então, como eu já disse, a morte é um fenômeno físico, porém o que vem depois? Como eu acabei de dizer, o materialismo diz que não tem nada depois, então não adianta preocupar. E a corrente materialista que surgiu ali na Europa, ela foi muito forte ali no século XVIII, XIX, né? Surgiram aqui umas doutrinas materialistas. Ela levou uma corrente de pessoas a viver a vida assim, de forma intensa, né? Entendendo que como não tinha-se o depois, você também não teria responsabilidades futuras de nada que você fizesse. Então, era muito comum as pessoas terem uma vida desregrada, né? Envolvendo-se com promiscuidades, com drogas e com todo tipo de atitudes menos dignas, digamos assim, porque essas pessoas, crendo que uma vez não existia nada depois, não haveria sentido de ser bom, de ser justo, né? Então, vivia-se intensamente. Hoje, até entre nós, aí, a gente ouve de vez em quando, né? Tem uma corrente aí de jovens que chama vida louca, né? Vão viver intensamente a vida porque ela é passageira. A corrente espiritualismo, aqui a gente vai fazer uma pequena separação. Como eu falei para vocês, o espiritismo é espiritualista? Sim, porque nós acreditamos na existência do espírito. Porém, há de se fazer uma diferença aqui, que o espiritismo, além de ser espiritualista, além de crer na existência da alma, na existência do espírito, ele também crê na reencarnação. As correntes espiritualistas tradicionais, como o catolicismo e o protestantismo, não acreditam na reencarnação, né? Mas, no aspecto do outro lado, claro que eles acreditam, porque se existe uma alma, essa alma vai para algum lugar depois da morte física. Então, o espiritualismo, de modo geral, na corrente cultural, né, na corrente católica, protestante, coloca-se a ideia do céu, do inferno e do purgatório. Aliás, essa ideia vem lá do antigo judaísmo, a gente vai ver muito isso no Antigo Testamento, né? Mas ali no Antigo Testamento era mais uma questão de colocar medo nas pessoas, né? A morte era pintada de uma forma meio cruel, para que as pessoas tivessem medo da morte, uma vez temendo a morte, elas, quem sabe, se comportariam de um modo melhor, né? Então, foi muito usado nesse sentido também. Pois bem, a ideia do purgatório, ela é mais recente, ela veio mais com a Igreja Católica, né?
E para o Espiritismo, nós diferenciamos nas palavras, mas o conceito é muito próximo. Nós chamamos de planos espirituais, de cidades espirituais, de mundo extrafísicos, né? São nomes muito bonitos para falar uma coisa que é a vida depois da morte. Então, na corrente espiritualista, céu, inferno, purgatório; na corrente espiritista, mundos espirituais e tudo mais. Bom, se a gente não entender esse conceito aqui, fica praticamente impossível entender o fenômeno da morte segundo o Espiritismo, né? Esse sujeito aqui, chamado de perispírito, né, e para algumas correntes chamado de corpo espiritual, que é a mesma coisa, nesse sujeito aqui está a fonte de entendimento de todo o fenômeno da morte. Entendendo esse corpo espiritual, fica muito mais fácil nós entendermos o fenômeno da morte segundo o Espiritismo, né? Então nós temos essa tríade, que nós chamamos assim: espírito, perispírito, corpo físico. Nós encarnados, nós temos essa tríade. Nós temos o espírito. O espírito, ele é... Allan Kardec pergunta: qual a forma do espírito? O espírito é, se quiserdes, um clarão, uma chama, uma centelha. Isso em 1857. Talvez hoje eles diriam: o espírito é um foco de energia quântico. Então nós não temos ainda muitas informações para entender a natureza, a essência do espírito. Ele é, se quiserdes, uma luz, uma chama, um clarão. Assim disseram os espíritos Allan Kardec, né? Pois bem, então o espírito é a nossa matriz, é o ser pensante, é aquilo que nos movimenta. Todas as nossas experiências reencarnatórias, todo nosso trajeto evolutivo, desde os reinos inferiores, viajando pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais, até adentrar o reino de humanidade, todas as nossas vidas, todas as nossas experiências, elas estão registradas dentro do campo quântico do nosso espírito. Imagine isso aqui como se fosse um software do nosso computador, né? Aqui nós temos o hardware, né, que é a parte física. Pois bem, o perispírito é aquilo, segundo Allan Kardec, que faz do espírito um ser abstrato num ser concreto. Então ele é a roupagem do espírito. Por que precisamos do perispírito? Quando nós morremos o corpo e desencarnamos, nós nos apresentamos na dimensão espiritual, não mais com corpo físico, porque esse aqui entrou em decomposição, esse aqui já se destruiu. Nós nos apresentamos no mundo espiritual com esta roupagem aqui, o perispírito. Aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. E na questão 257 do Livro dos Espíritos, ele diz que o perispírito é feito de uma matéria sutil, quintessenciada. Uma linguagem de 1857. Hoje talvez ele também dissesse: o perispírito é feito de uma matéria quântica, né, numa outra frequência da matéria. Pois bem, Paulo de Tarso, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, porque alguém pode dizer assim: Alexandre, mas na Bíblia fala sobre o perispírito, no Novo Testamento, né? Fala diretamente. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O corpo espiritual, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes também o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então está muito claro, não tem como você dar outra interpretação, por mais que você seja bem criativo. Então Paulo de Tarso foi bem incisivo, né, colocando a ideia também do perispírito, do corpo espiritual. Por que nós espíritas falamos desencarnar, né? Porque existem laços
entre o perispírito e o corpo físico. A morte, ela começa do corpo físico e não no corpo espiritual. Então, quando esse aqui começa a entrar em colapso, esse sujeito aqui, ele vai desenlaçando-se desse corpo, pouco a pouco, até tirar definitivamente a roupagem. Imagine uma borboleta saindo do casulo, a largata, deixando e se transformando numa borboleta. Ela deixa o casulo e vai embora. Como é que ela vai embora? Ela vai embora no seu perispírito e deixa o seu casulo para trás. Então, a ideia é essa. Então, se nós não compreendermos isso, a gente não consegue compreender a dinâmica da morte, do desencarne, segundo a filosofia ou a doutrina espírita. Bom, o desligamento. Como eu falei para vocês, nós aqui, todos encarnados, nós temos um perispírito que está aqui do nosso lado, atrelado à nossa estrutura física, presos ao nosso corpo, numa coisa que nós chamamos de liames perispirituais. Ali está escrito espirituais, mas faltou perispirituais. Liames espirituais, tênues e invisíveis laços psicomagnéticos que conectam o perispírito ao corpo físico. Isso que é a fala do Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. André Luiz também destrincha isso exatamente dessa maneira. Liames perispirituais são tênues e invisíveis laços psicomagnéticos que conectam o perispírito ao corpo físico. Então, o nosso perispírito ele está preso, digamos assim, ao nosso corpo aqui agora, através desses liames, esses fios, esses tênues e invisíveis laços psicomagnéticos que fazem a conexão permanente entre o nosso corpo e o perispírito. Quando nós dormimos, quando nós estamos acordados, nós alimentamos o corpo, no café, no almoço, no jantar, que seja. Quando nós dormimos, o nosso perispírito, ele também precisa de se alimentar. E ele vai se alimentar de quê? Não de alimentos plásticos, de alimentos energéticos. Então, quando nós dormimos, esses liames perispirituais, eles se afrouxam de tal maneira que o nosso perispírito ele passa a dimensão espiritual, aonde ele vai sugar, digamos assim, energias quânticas espirituais para alimentar o nosso perispírito, que também precisa se alimentar. Às vezes a gente acorda, tivemos uma noite, a gente acorda com aquela sensação que você não dormiu direito, Rosângela? Você teve pesadelos, o corpo está cansado, a mente está cansada, é porque muitas vezes, envolvido no cotidiano da vida, nos acontecimentos da vida, a gente não conseguiu relaxar suficientemente para que o corpo espiritual pudesse fazer o seu deslocamento, digamos assim. Mas mesmo nesses deslocamentos, esses liames jamais se rompem naturalmente. Eles vão se romper no fenômeno da morte física. Por isso nós espíritas usamos a terminologia desencarnar. O prefixo des é sair da carne. Aí começa um processo de desenlace. Então o corpo físico entrou em colapso, seja por uma doença grave, seja por um acidente grave, começa-se o processo da desencarnação, o desenlace. Isso pode ser rápido e isso pode ser moroso. Isso pode ser tranquilo, como pode ser difícil. E o que diferencia isso? Nós vamos saber agora. A volta ao mundo espiritual. André Luiz, que é sempre uma referência para nós, porque grande parte da obra dele, através do Chico Xavier, nos permitiu conhecer melhor esse processo e também a vida do mundo espiritual. E ele diz assim lá no livro Missionários da Luz: cada desencarnação e cada reencarnação é muito particular. Não existe nenhuma exatamente igual à outra. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso.
O meu desencarne não vai ser exatamente igual ao da Rosângela. O processo, mecanicamente falando, sim. Né? Rompe-se os liames, e aí, pouco a pouco, o espírito sai e volta e vai para determinado local. Mas ele é muito particular em si mesmo, porque depende muito da consciência de cada um. Então, há espíritos que fazem o desenlace tranquilamente. O desenlace do Chico Xavier, acredito que tenha sido tranquilo, sem problema nenhum. Outros, da maioria de nós, são meio complexos, são meio difíceis. E nós vamos saber por quê. Então, não existe uma padronização, gente. Existe uma padronização do ponto de vista mecânico, digamos assim, né? Mas não do ponto de vista moral e consciencial e espiritual. Fatores importantes no desencarne, que impactam no desencarne, né? Que fazem o desencarne ser complexo, difícil, ou até de muito sofrimento, ou um desencarne suave e tranquilo. Acidente ou doença, né? O tipo e o tempo da enfermidade são fatores que podem dificultar ou facilitar. Normalmente, mortes por acidente são mais complicadas, são mais difíceis. Por quê? Você não está preparado, né? Você pegou um carro aqui, saiu na rodovia, bateu no caminhão e morreu. Você não estava planejando isso, né? Você não preparou absolutamente nada. Então, de repente, você se vê numa outra situação, numa outra dimensão. Você é pego, como dizem, com as calças curtas ou calças na mão, uma coisa assim. Então, até o espírito entender isso, o que está acontecendo com ele, porque os liames estão muito presos ao perispírito, né? Não há nenhum tipo de preparo, foi uma ruptura muito violenta, de tal modo que o espírito, ele não consegue no primeiro momento entender o que está acontecendo, né? É uma morte que choca para o espírito, né? O suicídio, eu não coloquei aqui, o suicídio ainda é muito pior, porque o suicida, ele, além de morrer pelo acidente, então do ponto de vista da mecânica é a mesma da morte do acidente, ele fez premeditado. Aí vem uma coisa, um atenuante que eles nos dizem, que é a dor moral. É aquela vontade de rever e voltar atrás e não ter mais jeito de fazer isso. Então, além do aspecto físico e perispiritual, do impacto da morte, tem um aspecto moral muito, muito doloroso. Principalmente quando se há o arrependimento. Porque o suicida, na grande maioria dos casos, eles não querem tirar a vida, eles querem tirar, às vezes, a dor que ele está passando. Ou às vezes uma depressão, às vezes uma solidão, ou às vezes uma grande decepção, a perda de um ente amado que não conseguiu se superar, e aí ele se sente sem saída, e eu vou tirar a minha vida com a ideia que eu vou tirar a dor que eu estou sentindo. Mas, infelizmente, ele descobre que ele não tirou a dor porque a vida continua, né? Doenças depende do tempo da duração. De um modo geral, as enfermidades, por mais que seja talvez difícil de aceitar isso, elas são boas para o desencarne. Porque no processo da enfermidade, o espírito está se preparando, às vezes, para o momento da morte, principalmente se for uma doença muito grave. A pessoa já começa a pensar na possibilidade de morrer, já começa a trabalhar emocionalmente, psicologicamente, a possibilidade de desencarnar. E, ao contrário do que se pensa, doenças de enfermidades longas, para o desencarne, são mais fáceis e mais tranquilos. Por quê? Porque, às vezes, no processo de uma doença longa, já começa-se o processo do desenlace do perispírito. E uma conformidade moral do espírito com a ideia de morrer, com a ideia de desencarnar. Então, no livro O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, do Allan Kardec, nós temos lá 3 partes, onde nós temos relatos de espíritos desencarnados que se apresentaram
na Sociedade Espírita de Paris para seus depoimentos. Espíritos sofredores, alguns desencarnaram com acidentes e com suicídios. Espíritos medianos, como nós mesmos, morremos assim, às vezes esperando, às vezes não esperando, e espíritos bons, com consciência plena, com tranquilidade, todos eles dando seus depoimentos. Então, Allan Kardec separou por 3 aspectos relevantes: espíritos sofredores, medianos e bons espíritos. De um modo geral, o sofredor sofre mesmo, né, pelo impacto da morte, principalmente no aspecto moral. Os medianos demoram um certo tempo para ajustar-se ao mundo espiritual e os bons fazem o processo com extrema tranquilidade. O fato é, gente, que para nós, dessa condição mediana que estamos aqui, o desencarne nunca é muito fácil, só se a gente for muito bom mesmo. Vejam bem, imagine vocês deixar agora as nossas casas, os nossos afazeres, os nossos familiares, as coisas que gostamos, e de repente você está numa outra dimensão, com comportamentos diferentes, com pessoas diferentes. É uma mudança que normalmente traz muito desconfortos, né? A grande diferença entre a reencarnação e a desencarnação é que, ao reencarnarmos, nós nascemos em corpos de bebê, pequenininhos, todos frágeis, dependentes principalmente da mãe, precisamos amamentar, precisamos de carinho, cuidado. Com o tempo vai passando, a gente vai crescendo, se desenvolvendo. 7 anos começa-se a formar os caracteres psicológicos. 15, 16 anos, 17, 18, completa-se o quadro da reencarnação. Então, a reencarnação, ela é paulatina. O espírito vai, pouco a pouco, tomando consciência de si mesmo, tanto no domínio do corpo, quanto no domínio racional. E aí, então, você chega e, pouco a pouco, você vai se adaptando ao seu novo meio, ao seu novo mundo. O desencarne não. O desencarne, quando você passa para o lado de lá, você se apresenta lá imediatamente do jeito que você é do lado de cá. Então, há um choque de realidade. Isso é muito comum, a gente vê nas reuniões mediúnicas, pessoas que desencarnaram e não estão aceitando o desencarne. Eu tenho que voltar, meu marido está me esperando, meu filho está me esperando, ele precisa de mim. Não, eu tenho que resolver uma pendência que eu tenho lá, e com isso, com fulano, eu tenho que voltar, não tem jeito mais de voltar. Então, esse desconforto, ele é muito comum nesse processo, porque é uma questão mental, é uma questão consciencial. Pois bem, do ponto de vista, assim, a natureza moral do espírito, é o que eu estou falando. Pessoas muito apegadas às paixões, às posses, aos vícios, às crenças fanáticas, aos relacionamentos com familiares, afetos e desafetos, né? Tudo isso pode complicar a passagem do espírito, né? Tem pessoas que são apaixonadas uma com as outras ao ponto de ter um processo obsessivo. Imagine o marido que é doido com a esposa, não deixa a esposa nem sair na rua. Aí ele desencarna, né, Rosângela? Primeira coisa que a mulher faz é sair, aí ele fica doido, né? Então, todas essas paixões muito fortes, elas normalmente trazem problemas para nós. Por isso que a gente viver de uma forma mais simples possível, com menos fanatismo, com menos apegos, né, às coisas, às posses, não que elas não sejam importantes, claro que são importantes. A matéria é importante, a matéria alimenta a matéria, disse Allan Kardec. No entanto, o excesso de posse pelas coisas materiais e pelas pessoas vão dificultar muito o desencarne. Certa vez eu estava aqui numa casa espírita, lá no Maria de Nazaré, eu sempre conto esse caso. Nós entrávamos numa reunião mediúnica, chegou uma senhora com 2 filhas,
nos procuraram, olha, eu preciso de uma ajuda e tal. Olha, nós estamos fazendo uma reunião mediúnica aqui agora, a gente pode atender, não, mas por favor, é muito rapidinho. E ela foi trazer o relato dela ali para a gente, dizendo que o marido tinha desencarnado recentemente e que eles estavam com muita dificuldade de aceitar a morte do marido, claro, 2 filhas adolescentes, né, uma esposa, nunca é fácil, né? E que uma das meninas falava que viam vultos dentro da casa e viam objetos caindo e aquela coisa toda. Foi no padre, o padre falou que isso é loucura, foi no pastor, falou que isso é coisa do diabo, e foi parar na casa espírita por uma orientação. Eu falei assim, olha, eu vou pegar seu nome, seu endereço, a gente vai fazer uma reunião mediúnica, qualquer coisa a gente entra em contato com a senhora. Aí, foi reunião mediúnica, normalmente elas são fechadas porque precisa de certa segurança e tal. E aí foi colocada a situação daquela senhora, o fulano de tal, endereço tal, desencarnou tal, pedimos uma assistência espiritual e tal. Aí, no transcorrer da reunião mediúnica, manifestou-se um espírito dizendo ser o espírito que tinha desencarnado. E ele dizia assim, olha, eu estou muito confuso, eu não sei se eu morri, se eu estou vivo, porque eu estou lá dentro de casa e não consigo sair de lá. Minha esposa chora o tempo todo, tem hora que ela chora, tem hora que ela me xinga, minhas filhas estão desesperadas e eu não consigo sair dali, e eu já entendi que eu morri, mas eu não posso ficar ali preso. Então, ele estava refém das próprias famílias, muito apegado às filhas, naturalmente, a esposa e ela também em contrapartida, todo esse apego dificultando o desencarne dele. Até que depois nós conseguimos entrar em contato com a família, trabalhamos a questão da entrega, da aceitação, das orações. Não voltaram, se não voltaram é porque deu tudo certo, né? A criatura boa de consciência plena vai naturalmente fazer uma transição também plena e tranquila. Importante saibamos que o que comanda tudo é a nossa consciência. Tudo. Se a gente está com a consciência em paz, isso vai facilitar e muito o nosso desencarne. Se a gente está com a consciência carregada, pesada, por diversas besteiras que a gente fez, desafetos que a gente fez, naturalmente nós vamos ter um desencarne bem complicado, porque a mente controla tudo. A mente controla o corpo físico, controla a saúde do corpo físico e a doença do corpo físico, e controla também a saúde e a doença do perispírito. É muito comum pessoas desencarnarem com lesões em acidentes e se apresentarem no mundo espiritual com marcas daqueles acidentes no perispírito. Por quê? Porque o corpo mental do espírito comanda a estrutura do perispírito o tempo todo. Se o corpo mental está abalado, está doente, o perispírito, quanticamente, ele reflete esses aspectos do corpo mental. Bom, para onde nós vamos? Nós dissemos que nós propomos que nós vamos para o mundo espiritual. Lembrando, gente, que esse mundo espiritual pode ser aqui também, tá? É o caso desse senhor que eu contei para vocês, dessa família. Ele estava desencarnado, mas ele estava no plano físico. É muito comum criaturas que desencarnam, principalmente ligadas às paixões, aos vícios, drogas, bebidas, sexo e desequilíbrio. A pessoa não consegue deixar esse plano, por quê? Porque ele precisa emanar essas energias do plano que ele está atrelado. Então, existe uma zona intermediária que é aqui mesmo, uma zona transitória. É comum, né, espíritos desencarnarem e ficarem vagando por aqui. Não é maldade de Deus, não é, é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. A nossa projeção mental nos coloca no mundo mental que nós gostamos de viver. Quem gosta de espiritismo está aqui hoje à noite. Quem gosta de baderna está num boteco qualquer ouvindo funk e tal. Né? Não acho que eu nem posso falar assim, né? Porque
eu também já fui muito, mas enfim, olha que interessante, eu achei essa frase aqui, por acaso na internet: sua alma sempre gravitará para onde ela pertence. Essa frase, ela sintetiza o nosso pensamento aqui. Eu procurei o autor dessa frase, mas não encontrei. Mas é o que eu estou dizendo. A sua alma sempre gravitará para onde ela pertence. Então nós vamos nos projetar aonde a minha mente, a minha alma se coloca. Quando vocês tomaram a decisão de vir a essa palestra, vocês pensaram: hoje tem palestra, eu vou no Centro Espírita, eu quero ouvir a palestra, quero tomar um passe. Então partiu de vocês, a alma de vocês projetou a vocês aqui, agora, materialmente nesse plano. Então é sempre assim, inclusive no desencarne. E vocês vão entender o que eu estou falando, porque essa frase que eu achei solta aí, ela faz uma conexão com um pensamento do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz diz assim, prestem bem atenção: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psico-eletromagnético. É o conceito de aura, né? Nós temos uma aura energética em volta de nós, juntando corpo, perispírito e espírito, que é um campo energético fruto dos nossos pensamentos, das frequências do nosso pensamento. Os espíritos desencarnados, eles nos observam e nos avaliam pela coloração da nossa aura. Uma aura mais azulada, mais anil, é uma aura que está em paz, de uma consciência que está vibrando em paz. O Zé Amaral falou isso mais cedo aqui. Uma alma avermelhada, tensa, densa, é de um espírito que está em desequilíbrio. Então, os espíritos desencarnados nos enxergam e nos avaliam imediatamente assim. Então, nós temos um campo energético chamado de aura, que o André Luiz chama de uma túnica psico-eletromagnética, que reflete os nossos pensamentos em regime fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete depois da morte. Olha que interessante. Lembra que eu falei com vocês da estrutura do perispírito? Ele é quântico, mas ele tem peso, um peso quântico. Então, depois da morte, nós nos projetamos no mundo espiritual de acordo com o peso específico do nosso perispírito. Ou voltando à frase lá de cima, sua alma sempre gravitará para onde ela pertence. Sabe aquela parábola, né, que Jesus diz assim: quando chegardes num festim, não sente nas primeiras cadeiras, porque senão você poderá ser convidado a ter que deixar. Então, porque na época lá, quando tinha as festas, né, as pessoas mais importantes sentavam na frente. Nos casamentos, com a túnica nupcial. Tinha uma veste exclusiva para você, os parentes mais próximos, irem nos casamentos. Então, Jesus sempre falava por parábolas, ele usava elementos do cotidiano dos judeus para ensinar. Então, ele dizia: olha, quando você chegar num festim, não sente na primeira fila, porque senão você pode ter que se retirar dali e vai passar vergonha. Aí ele complementa: pois para entrar no reino do meu Pai, é preciso vestir as vestes nupciais. O que são as vestes nupciais? A leveza do perispírito. Um perispírito manchado de coisas ruins que a criatura fez ao longo da vida, ele é pesado, ele tem uma frequência vibratória baixa, nem que ele consiga corromper São Pedro, ele consegue entrar, porque é quântico, é uma questão frequencial, é o que o André Luiz diz. Ao fluxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece um campo psico-eletromagnético, que o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim o peso específico do nosso perispírito e o habitat que ele compete depois da morte. Então, o que nos vai projetar, né, nos arremessar para determinada região,
é o peso específico do perispírito, que é consequência do meu corpo mental, do meu pensamento. Então, é atrelado, é físico, não tem como ser diferente, não tem enganação. Nós podemos nos enganar aqui, mas ao passar para as dimensões espirituais, cada um vai se ajustar no plano, na cidade, na colônia, de acordo com o seu peso específico, ou seja, com a sua moral. Não há como ser diferente disso. Os mundos ou cidades espirituais. Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque já está terminando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, disse Jesus. Então, essas moradas são uma afirmativa de Jesus. Aí está claro. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fica sofrendo. Crede em mim, crede em Deus, porque são muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o plano espiritual, ele não é um plano espiritual, é um plano espiritual com várias facetas, com vários andares, com várias cidades. E nós nos projetamos a eles, como eu acabei de dizer, através do peso específico do nosso perispírito, que é mantido pela nossa consciência ao longo da nossa trajetória terrena. Então, essas cidades espirituais, segundo diz o André Luiz, onde ficam? Aqui eu vou fazer breves colocações que estão no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte. Onde ficam essas cidades espirituais? Bom, a teoria espírita diz o seguinte: as cidades espirituais que estão ligadas ao planeta, segundo Emmanuel, a população do mundo extrafísico é 3 vezes superior do mundo físico. Então, 8 bi, 3 vezes 8, 24. Segundo a ideia dele, nós temos 24 bilhões de almas presas ao campo gravitacional, às cidades espirituais, e 8 bilhões encarnadas. Né? Porque é no contato com os atritos, com as adversidades, é que nós vamos lapidando o nosso espírito. Então, aqui encarnados, nós estamos todos juntos e misturados. Do outro lado, não. Os bons estão com os bons, os mais ou menos com os mais ou menos, e os ruins estão com ruins. É castigo? Não é castigo, é um processo natural, um processo de educação, porque o sofrimento, a dor, muitas vezes ela é um mecanismo de aprimoramento. Dor, amiga dor, que me leva ao caminho da evolução, né? Diria Francisco de Assis. O que fazemos lá na cidade espiritual? Então, gente, existe dia e noite na cidade espiritual? Claro que existe, porque se está preso ao mesmo campo gravitacional do planeta, o tempo lá é diferente daqui? Não, não é. É o mesmo tempo. Fazem a mesma rotação. Ah, mas eu vi num livro que fala que o espírito acordou depois de 200 anos. Bom, aí é uma particularidade daquele espírito. André Luiz sugere que ele desencarnou no ano de 1932. Ele sugere que ele ficou 8 anos no umbral. Se ele fala 8 anos, é porque 8 anos terrestres mesmo. E ele fala que, chegando ao mundo espiritual, pouco depois, ele começou a trabalhar recebendo no hospital onde ele estava trabalhando, primeiro como um mero faxineiro, ele começou a receber pessoas que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1940. Então, desencarnou em 32, 8 anos no umbral, chegou no mundo espiritual em 1940, 41, 42. Então, a contagem de tempo lá é a mesma da Terra. Agora, se o espírito está dormindo, se ele está, por exemplo, um espírito que entra em coma, fica 10 anos em coma, quando ele acordar, ele não vai entender que passaram 10 anos, né? Porque ele perdeu a percepção da contagem de tempo. O que fazemos lá no mundo espiritual? A evolução continua. Tá? É lógico que ela não é tão atritante como aqui, porque lá, como eu falei, existem separações. O mundo espiritual é muitas vezes uma espécie de premiação. O bom vai ficar num bom lugar, porque você trabalhou direitinho, você fez o bem, agora é a hora de você se recompor, mas não há ociosidade contemplativa. Quanto melhor é o espírito, maior são os desafios dele.
missionários que vêm à Terra ajudar desencarnados, acidentes terríveis quando acontecem, legião de espíritos ali para atender aqueles desencarnados, prontos socorros espirituais, como nessa casa provavelmente tem um, quando espíritos desencarnados são acolhidos aqui. Então essa turma que está mais evoluída, eles ficam mais aqui do que lá, porque eles têm tanto a oferecer que Deus não ia dispensar dos talentos que eles têm, né? Os medianos, mais ou menos, eles trabalham lá, tem escolas, segundo diz André Luiz, tem educandários, tem crianças que desencarnam. Ah, Alexandre, mas quando chega no mundo espiritual, chega criança, diz o André Luiz que sim, mas depois, com o passar do tempo, ela vai amadurecendo até chegar na idade adulta. E os idosos, diz ele que muitos idosos chegam lá bem idosos, mas com o passar do tempo vão rejuvenescendo-se até chegar à idade adulta. Por quê? Porque o perispírito ele é plástico, ele é moldável, ele recebe imediatamente o comando do cérebro. Então, se o espírito logo está bem, está tranquilo, se readaptou, começou a estudar, ele começa a se rejuvenescer. Porque o perispírito ele recebe as emanações mentais com muito mais facilidade que o nosso corpo material recebe. Assim diz o André Luiz. A alimentação ela é fluídica, quanto mais evoluída as cidades espirituais, não existe essa alimentação plástica, não existe arroz com feijão, não existe carne, mas existe a energia que vem do próprio ar, do próprio sol, para alimentar. A mesma energia que o perispírito se alimenta quando nós dormimos, é a energia que alimenta o perispírito dos desencarnados. Agora, existem regiões inferiores que os espíritos ainda precisam de material plástico. É por isso que essas macumbas que são feitas nas encruzilhadas, elas fazem todo o sentido. Existem espíritos tão demantados, tão ainda sedentos por energia, que ele é convidado ali para beber uma cachaça, para cheirar uma galinha preta, uma vela, ele vai, porque ele sente prazer, porque o seu corpo perispiritual ainda está precisando daquelas energias. Então, ao desencarnar, normalmente é uma alimentação, uma espécie de uma sopa, rica em proteínas, aí com o passar do tempo, o corpo vai se adaptando a uma nova realidade nutricional. Inclusive, André Luiz diz o seguinte, são 7 centros de forças, que os hindus chamam de chakra: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. 2 desses centros de forças que estão instalados no corpo perispiritual, quando a gente está encarnado, eles conversam com os nossos órgãos. Quando a gente está desencarnado, não tem mais o órgão, esses 7 chakras, 2 deles, segundo André Luiz, entram em stand-by, eles desligam. É o centro genésico, da questão sexual, e o gástrico. Porque como se não tem alimentação plástica, pesada, não tem sentido. Ele meio que desliga. E o sexual, porque não tem relação sexual no mundo espiritual. Não tem procriação. Ah, Alexandre, mas eu vi um livro que os espíritos participavam de uma orgia. Aí são espíritos que estão aqui nessa frequência, atraídos, a mente deles projeta nesses lugares onde tem muita promiscuidade, porque eles se comprazem disso, a porta está aberta, a partir do momento que a turma abre a porta, entra tudo quanto há. E aí ele participa, ele acha que está até ali participando realmente do sexo ali, e às vezes até está, a gente não sabe. Pois bem, então esses 2 centros de força são desativados e são reativados na reencarnação. Rosângela, eu vou demorar um pouquinho, porque você demorou 10 minutos de abertura. Foi ou não foi, gente? Ficou 15 minutos falando, agora você vai esperar. Eu sei que você vai me xingar depois, mas só mais 5 minutos. É porque agora que ficou bom, A comunicação, como é que ela se dá no mundo espiritual? A mesma que se dá aqui. Eu vou chegar no mundo espiritual, vou falar o quê? O português, porque é aqui que eu falo o português. Agora, nos núcleos superiores, a comunicação ela é telepática, ensina o André Luiz. Não há necessidade da comunicação verbal. Os espíritos olham uns para os outros e conversam telepaticamente. Mas, no geral, a comunicação, porque ele fala que existem os espaços das nações.
né? Nós vamos chegar no mundo espiritual. Eu não vou para uma colônia na Ucrânia, na China, eu vou para uma colônia brasileira, e muito provavelmente próximo de Divinópolis, aonde a gente se aglutina por afinidades. E eu vou me comunicar lá do mesmo jeito que eu me comunico aqui, com o português, né? O núcleo familiar no mundo espiritual, como que ele é? Ele existe? Existe, só que ele é mais abrangente, né? Porque nós temos famílias consanguíneas, a nossa parentela aqui, pai, mãe, filhos, irmãos, primos, né? Mas quando você chega no mundo espiritual, você pode encontrar lá filhos de outras vidas, amantes de outras vidas, dá até uns probleminha, né? O André Luiz, quando chegou lá, tem um livro, Nosso Lar, né? Que, eu não sei se foi Nosso Lar, que o sujeito chegou lá, encontrou com 2 ex-esposas, aí começou a dar um problema lá, e ele não sei como é que fez, não, mas resolveu. Então, esse núcleo familiar, ele é expandido, né? Então, você tem, até chegar num ponto, gente, que a nossa família será uma única família da humanidade terrestre, né? Então, o conceito de família consanguínea, ela ainda é necessária para nós apararmos as nossas arestas aqui no núcleo familiar. Mas vai chegar num ponto que nós nos consideraremos todos verdadeiramente irmãos, como Jesus ensinou. Bom, e para fechar, o conceito de reencarnação, o corpo espiritual. Aí alguém fala assim: Alexandre, o que eu vou fazer no mundo espiritual? Nós vamos viver, nós vamos aprender, nós vamos refazer laços e vamos reencarnar, até o ponto em que nós não precisarmos mais. E quando vai ser esse ponto, Alexandre? O tempo. O Chico Xavier fizeram uma pergunta para ele assim: Chico, você vai voltar ou você já não precisa mais reencarnar? Não, filho, eu preciso voltar, porque enquanto eu gostar de um franguinho com quiabo, é porque eu preciso voltar. Enquanto a gente precisar da carne ainda, a gente vai voltar aqui muitas vezes, até o ponto que o perispírito chega num grau de sutileza quântica tão grande que não precisa mais reencarnar, não tem necessidade. Por que a gente reencarna? Para que o perispírito se sutilize. O nosso perispírito de hoje, certamente, é mais sutil que nosso perispírito da última e das antepenúltimas reencarnações nossas. Então, a ideia é essa: encarna, desencarna, para purificar o corpo espiritual. Lembra que Jesus falou? Para entrar no reino do meu Pai é preciso vestir as vestes nupciais, ou seja, para passar para o outro plano, para outra categoria de espírito, é preciso sutilizar o corpo espiritual. E como é que você sutiliza o corpo espiritual? Reencarnando, acertando, corrigindo os erros, aprimorando-se, até finalmente o seu perispírito está numa condição quântica que você não precisa mais da carne. A carne não tem mais nada para te oferecer. Você já dominou a questão sexual, você dominou a questão das posses, do ego, do orgulho, dos instintos. Poxa, agora eu estou bem, agora eu não preciso mais da carne. Aí você vai evoluir em planos mais etéreos e, chegando a um ponto, você vai ter desafios ainda maiores. Jesus encarnou para quê? Para sutilizar seu perispírito? Não, já é sutilizado suficientemente. Ele é um espírito no nível crístico. Ele encarnou para poder ensinarmos o caminho, a verdade e a vida. Então vai chegar num ponto de evolução que nós vamos viver em função dos menores. O verdadeiro valor do homem está no próprio íntimo, onde cada espírito tem a posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão existe apenas uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, que concede a todos os filhos dele uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. André Luiz. Boa noite, muito obrigado.